Valendo. A partir desse momento está todo mundo sendo gravado. Tudo que vocês disserem poderá ser usado contra vocês. Então tomem cuidado, tá certo? Muita atenção. Quando vocês estiverem vendo a luzinha, vocês confirmem aí. Estão vendo a luzinha? Vamos ver. Então, Sim. bora lá. A gente está indo basicamente para os finais assim, das coisas que a gente vai estudar com função, tá, gente? Porque a gente tem a função exponencial e logaritma, mas é basicamente o que a gente tinha visto. Depois eu vou dar como exemplo, tá, em exercícios, que é até bom que vocês acabam revisando algumas coisas, tá? Mas é só isso. Então vocês já viram esse conteúdo de exponencial. Então só falta esses últimos tipos aqui, tá? Que são os tipos de funções que a gente vai ver. E aí trabalhar com a ideia de função inversa e função composta. Quando você aplica uma composta é quando a gente tem mais de uma função sendo aplicada, mais de uma relação ao mesmo conjunto, tá? E quando a gente fala inversa, é a que faz o sentido oposto. Ela faz, entre aspas, que a gente chama da volta. Vocês já vão ver como é que funciona tudo isso. Mas antes a gente precisa ir para os tipos de funções. Tá certo? A função inversa, ela também no gráfico, ela funciona como se fosse um espelhinho. Por isso que eu fiz aqui, ó, esse negócio. Vocês vão entender, tá? O que que isso significa. Vamos lá. Tipos de funções para a gente estudar e ver aqui, tá? Todas elas. Quais são? O que que acontece? Aonde elas existem? Certo? Como elas residem? Vamos ver aí os nossos tipos de funções. Beleza? Antes de começar, eu queria só mostrar para vocês o que era a função. Vocês lembram? Que era a função do começo? Função, a gente tinha que fazer uma associação com os diagramas, né? Fazer duas aqui. Você tinha do lado esquerdo, era o que a gente chamava de domínio. Do lado direito era o contradomínio. Vou dar um exemplo da função mesmo, tá? E aí, a ideia, né, para vocês lembrarem, era que aqui eram os filhos e aqui do lado direito eram as mães. Cadê a Galante? Não está aí? Então ela não vai ficar perturbando meus exemplos, que ela ficava perturbando. Vamos colocar alguns filhinhos aqui e algumas mamães aqui, tá? Vou colocar 3 mamães. Aí as ligações que a gente fazia, né, que aí representa uma relação. Então aqui, por exemplo, eu liguei esse com esse. Então, essa mãezinha aqui é mãe desse carinha. Pergunta, posso fazer uma ligação dessa assim, ó? Desse tipo que eu acabei de fazer? Pode. Pode. Tem algum problema? São Não, irmãos. né? São irmãos, né? Brothers. Aí eu vou fazer uma aqui. E vamos supor que eu parasse aqui. E aí? Tá tudo certo ou tem algum erro? Vamos ver quem lembra. Parei aí. E aí, pode? Não, porque tem um filho que ficou sem mãe. Perfeito. Tem um filho que ficou sem mãe, né, gente? Tadinho dele. Tá isolado, coitado. Precisa ter uma mãe, né, ó. Então tem que isolar. Se eu parasse aqui, não era função. Então todos os elementos do domínio precisam ter uma única relação, né, que a gente fala no eixo Y. Ou tem só uma mãe. Se eu conectasse esse carinha aqui assim, ó, com essa mãe, e depois aqui assim, não pode, né? Esse filho aqui tem 2 mães. Estou falando biológicas, tá? Por isso que a Gabs não, a Galante ficava perturbando meus exemplos. Ela fala, pode? Não pode, é biológico. Tá? Biologicamente não dá. E só desse jeito tranquilo, né? Tem uma mãe aí que não tem mais filho. Morreu por Covid-19, coitado.
Não foi muito boa essa. Mas é só para vocês entenderem. Tá bom? Esse conjunto das mães aqui que foram relacionadas, a gente chama de imagem, certo? Todo mundo daqui. E esse cara aqui do lado, todos, né, os que são relacionados aí, é o domínio. Beleza? Alguma dúvida aí nessa relação inicial? Não. Então, beleza. Lembrando que aqui era x, aqui era y, e a função era o que levava do x para cá. Isso daqui é a nossa f, a nossa relação, tá? Isso daqui vocês até têm anotado do começo, mas o que são os tipos em si de função? A gente tem 3 tipos básicos, tá? Vamos pegar o primeiro tipo. Eu vou escrever primeiro a relação e depois eu dou o exemplo. Beleza? E por fim, a gente vai olhar, saber identificar alguns casos, o que é cada um, tá? Primeiro tipo de função é que a gente chama de uma função injetora. O que vem a ser uma função injetora? Então, eu vou colocar logo abaixo a definição dela, tá? Função injetora é aquela onde cada x possui um único y. Certo? Cada x possui um único y. Nossa, ficou feia aqui a minha parte que eu escrevi. Jesus amado. Eu vou tentar melhorar na próxima, tá? Foi mal. Cada x possui um único y. Já dá para entender aí, né? Minha letra meio que horrível, mas fica assim. O que significa cada x possui um único y? É que só pode ter filhos únicos, digamos assim, para quem gostou da ideia lá dos filhos e das mães. Mas aqui, ó, o que eu gosto de falar para o povo é pensar em injetora. Pense em injetora e em injeção, né? Uma pessoa só toma uma injeção, concorda? De Covid? Imagina que essa relação fosse de injeção. Então, essa pessoa tomou uma injeção, essa daqui tomou uma injeção, essa daqui tomou outra injeção. Só um doido vai querer tomar mais injeções, concorda, gente? Um dia só? Não é verdade? Não pode ter dois. Que nem, ó, essa função aqui que eu escrevi aqui do lado não é injetora. Porque esses dois caras, ó, estão relacionados numa mesma. Tem que ser injetora só um em um, um em um, um em um. Cara crachá, cara crachá. Só filho único. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Aí embaixo Professor, depois. Diga. como é que pode ter uma mãe se ela não tem filho ali? O filho dela morreu, foi isso que eu falei. Ah. Baiano gênio. Mas eu falei. Eu sei dessa relação que vocês sempre falam, mas o filho dela morreu, pode ter acontecido, gente. Foi pra guerra. Foi pra guerra e morreu. Na guerra é assim, vocês sabiam? Na paz, os pais enterram os Que guerra o filhos. quê? Ele foi correr Na guerra, quarentena e pegou os corona. pais... Olha que maldade. Também pode ser uma guerra, né? Contra o vírus que a gente tá vivendo. Não deixa de ser uma Para guerra. de sair de E casa, você ficar Vinícius. correndo, né? Olha, vocês querem me matar, gente? Quer matar o professor? Coitado. Não, tô falando pra você parar de sair de casa pra você não correr o risco de morrer. Não, mas a gente sempre tem risco de morrer em qualquer lugar, sabia? Se você for pensar assim, você nunca vai sair de casa. Sim. Tá, mas você quer pegar corona? Ah, eu já peguei, já. Então Revelações. passa pros outros. Parece que a gente Eu não vai não. ter mais aula de matemática. Professor, você se curou com a cloroquina? Eu não. É que você tem um histórico de atleta, né? A outra aí, o defensor do Bolsonaro aí, ó. Você que pensa, esquerdista na veia. Tá vendo? Vou mandar isso aqui pro Edu, pra ele ver. Vamos voltar pra cá? Ele ó? sabe. Para de querer de falar de outras coisas. Pode parar? Vamos. Que volta. Função sobrejetora, viu? Sobrejetora é quando todas as mães têm filhos, digamos assim. Tá? Mas é quando
o contradomínio seria igual à imagem. Ele é igual à imagem da função. Ou seja, todos os y estão relacionados. Isso que significa ela ser sobrejetora. Na verdade, tem até uma pegadinha meio que fica aqui, que eu gosto de falar pro povo. É tipo assim, sobrejetora significa que não sobra ninguém. Entenderam? Pegou a ideia? Ou seja, não teve nenhuma mãe que morreu, viu? Que teve o filho que morreu de Covid. Aqui tá na paz, ó. Tudo certinho. Entenderam essa ideia? Se vocês não entenderam, aí é o próximo, aí vocês vão entender na hora que eu dar os exemplos práticos. Aí é mais de adolescente, digamos assim. E a última é a função objetora. O que vocês acham que significa função objetora? Bi são duas. Ou seja, quando a gente fala bi, significa que ela é a injetora e sobrejetora. Só isso, ela tem que ser as duas ao mesmo tempo. E para nós, isso daqui vai ser extremamente importante. Pelo seguinte caso, podem deixar aqui como observação. Quando a gente tem uma função bijetora, eu consigo fazer a volta. Ou seja, eu consigo fazer a expressão da função inversa, que seria ligar y com x, voltar esse negócio. Por isso que é importante a função bijetora. Ou seja, quando a gente tem função bijetora, nós conseguimos, certo? Então, existe função inversa. Vocês já vão ver nos exemplos. Vamos dar uns exemplos aqui. 3, um de cada. Vou colocar 4. Termina de anotar aqui que eu já boto os exemplos lá embaixo, que aí eu vou ter que subir a luzinha. Alguém tem dúvida? Só nos nomes aqui, no que significa cada coisa? Ou Tá não? de boa. Tranquilo. Ó, o que eu falo assim é que o povo no ano passado, quem foi que tinha feito? Foi a turma... Acho que foi o primeiro Nutri. Primeiro Nutri, que é o segundo Nutri, né, de hoje. Aí, aquele povinho, né? As meninas. Olha só como é que elas fizeram para lembrar disso daqui. Você pensa numa relação que você está aqui com um conjunto de pessoas. Relação entre pessoas, não entre filhos e mães. Entre amiguinhos. E aí, quando eu ligo, tipo, esse daqui ligou com esse, quer dizer que esse namora com esse. Entendeu? É a relação de namorados. Olha só o que o povo inventa, né? O que é a função injetora, quando a gente fala assim? É que cada pessoa só pode ficar com uma pessoa apenas, do lado direito. É isso que significa a função ser injetora. Ou seja, não vale as outras coisas que vocês ficam pensando. Ir na festa, pegar um monte de gente? Nananina, não. Aqui, ó, só uma pessoa fica com uma única outra. Monogamia, então. Né, monogamia só. Por exemplo, esse daqui, então, que eu fiz, esse exemplo, não é função, só que não é injetora. Porque, ó, essa pessoinha aqui pegou quantas pessoas? Quantas pessoas que ela catou? 2. Isso pode, gente? Corno. Cornos não pode, tá? Então é por isso, não vale. Quem disse? Ó, pode parar com isso aí, viu? Não pode. Tem que ser injetora, todo mundo bonitinho, um em um, tá? Ainda mundo moderno. Tô vendo. E o que é a função sobrejetora? Olha o que o povo falou. A função sobrejetora é aquele mundo tipo ideal, na verdade, para as pessoas. Que significa todo mundo que está disponível no mercado arrumou namorado. Entendeu? Por exemplo, essa daqui não é sobrejetora. Por quê?
Tem um Forever Alone aqui, ó. Alone. Tá vendo? Tadinho. Tem o famoso não pega ninguém, ó. Tá vendo? Sobrou, coitado. Pode acontecer isso, gente? Claro, né? Nessa situação que não é tão boa, ainda mais para vocês, aí a função não é sobrejetora, tá? Quando ela é sobrejetora, sei lá, meu filho. O povo, os vizinhos doidos. Quando é sobrejetora, aí a gente tem que ter os dois iguais. Beleza? Mas então, ó, se ela não é nem injetora nem subjetora, ela é o quê? É só função. Só uma relação simples, que nem eu fiz aqui. Ah, tá bom. Mas aí não tem umas outras propriedades. E o que que seria a bijetora? O mundo ideal. A bijetora é o mundo ideal do Dia dos Namorados aí, ó. Nossa, aí ficou bem, ó. Tá vendo? Eu nem tinha pensado nisso. Essa daqui, ó, a bijetora do mundo ideal, gente. Ó, ó que bonitinho. Por quê? Porque tá todo mundo, só tem um namorado, não tem ninguém corneando ninguém, né? Não vale cornos, nesse caso. E não tem ninguém forever alone. Ninguém ficou na friend zone, ninguém teve nada. Tá todo mundo namorando, que é uma Pode beleza. retina, professor. Como é que é? Eu não entendi. Retina pode? Como assim? Você falou que não pode córnea. Ah. Não, cornos, mas eu não Nossa, entendi a Cassiano, outra sai coisa da que aula. você disse. Hahaha, córnea, retina. Não, Cassiano, não. Não, gente, Desculpa. foi Sai da minha engraçado. aula, Foi Cassiano. engraçado. Ah, Sai da minha aula. agora que eu entendi, Jesus amado, Pode agora que eu entender melhor. entendi. Sai da minha aula, Oh, Cassiano. Sai. Jesus, oh, Jesus, agora que eu entendi, seu Cassiano. Professor, o senhor entra em qual função? Eu? Ah, essa daqui que é boa. Eu sou mais para a ideia da sobrejetora, né? Sobrejetora que é boa, não é verdade? E é, professor. É, ó. Mas o senhor tá sozinho por que quer? Não, você não entendeu. Eu tenho Você um não partidão entendeu. pro senhor. Ó, se o senhor quiser, eu tenho um partidão pro senhor. Lá vem. Ai, Professora Mara. quem é Mara, Jesus? Eu não conheço, não lembro não. O amor da sua vida. Nossa Senhora, lá vem. Ó, Maravilhosa. o que eu falei para vocês, o bom é ser sobrejetora. Porque sobrejetora ninguém sobra, tá todo mundo ficando. Só que a injeção, aí esse negócio aqui, não, gente, você pode ficar com mais gente, não tem problema não. Pode ficar com quanto vocês quiser. Isso que é legal. Não é verdade? Não. Só fala não quem tá namorando. Tá vendo? Só ele, no caso. Ah, entendi. É por isso que ele falou não. Vamos lá. Terminem Professor, aí de procura fazer. saber mais da professora Mara. Ô, menino, tem mais, mas não sei, não sei. É, professor, vai lá, começa a curtir as fotos no Instagram, uns comentários, Isso, comenta uns olhinhos, assim, uns foguinhos. isso. Ai, Jesus. Ó, vou te dar uma Tá? dica. Vovó disse, onde se ganha o pão não se come a carne. Pense nisso. Sabia disso? O Fernando e a Elaine não levam isso à risca, não, viu? Mas aí você vê que dá Verdade. ruim. Já pensou se os dois brigar? Ó, o Fernando. Se o Fernando brigar, ele sai com prejuízo em dobro. Porque além de Isso é ser verdade. demitido, ele ainda perde a namorada. E perde o emprego. Ah, Aí, mas a viu? Mara não é coordenadora, tá suave, professora. Só é É. professora. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, não é verdade? Tome cuidado. É Ai, mais ai. fácil você virar coordenador antes dela, então, professor. Isso. Vocês estão vendo aí, ó? Dei poder para as pessoas que você vê a cara delas. Ó, ó só que o seu Vinícius está pensando. Hum, coisa feia. Pode pensar assim, não, menino.
E aí, posso abaixar aí o negócio? Pode. Que eu já vi que vocês entenderam tão bem que já estão até construindo coisinhas aí. Eu vou vir aqui mais pro lado direito, que aí eu deixo isso daqui ainda, e aí eu faço ele aqui do lado. Mas ficou legal, né, ó, esse exemplo. Eu nunca tinha pensado nessas coisas. Aí o povo de Nutri foi que inventou. Tá vendo? E tem aqui, ó, namorada de alguém que foi lá do Nutri, que inclusive falou um desses aqui também, ó. Aí, ó. Quem que será que é, né, seu Vinícius? Adivinha quem foi? É, É, rapaz. E aí, já conseguiram se ver ou só vão se ver depois da quarentena? já. Acho que eu vou lá sábado. Ah, aí, ó, você tá vendo, Sidney? Não sou só eu que fico quebrando a quarentena, viu? Então, aí, ó, aí, ó. É, não vou todo dia, uma vez no mês. Olha, olha. É Ah, sei. mal de Vinícius isso daí, professor. Para as funções. Ah, tá. Pra Você não quarentena, saiu é mal nem de um Vinícius. dia. Você não saiu nem um dia de casa, menino. Abaixo. Escreva qual é o seu tipo. Você não saiu nem um dia de Tem casa. problema sair de casa, mas aí depende pra que é. Não, professor, eu saí quando tinha necessidade. Eu fui ao quê? Há uma Eu semana e meia também. atrás, no mercado. Eu fui no mercado porque senão eu ia morrer de fome aqui. Ué, eu também preciso sair para fazer meus exercícios. Se eu não fazer Não, os aí, exercícios, ó, aí eu vou morrer. Aí eu vou morrer do quê? Aí eu morro de outras doenças. Vou morrer de ataque cardíaco, né? Todas essas coisas. A pressão começa a subir. Faz uns agachamentos, umas flexões em casa. Eu faço também, mas corrida, como é que eu vou correr em casa? Não dá, menino. Corre na escada de emergência do prédio. compra uma esteira. Ah, sim. Ah, tá. Então compra para mim. Tô aceitando de presente. Você é rico, professor. Não é Eu sou Verdade. você que falava que esteira era Você é diferente rico, do que correr professor. normalmente, que não funciona? Mas não A funciona mesmo. A única esteira é muito diferença é ruim. que você faz curva na vida real. A única, tá. Esteira é muito ruim, você não sai do lugar, menino. Fala 3 diferenças. Acabei de falar. Primeira, você não sai do lugar. É, mas Segunda, o esse impacto é é o que eu faço da constante. esteira, né? Segundo, o impacto é constante. Você não consegue controlar o impacto. Você sempre vai ter sempre no mesmo lugar, que você vai ficar pisando, pisando. E isso pode ocasionar algum tipo de lesão. E terceiro, que é chato pra caramba você correr na bendita esteira. É muito chato você ficar correndo na esteira. Muito chato. Muito chato. Ah, professor, mas é só botar uma musiquinha, né? Ah, tá lá tranquilo, correndo, Ah, trotando. tá. Então fica lá correndo 2 horas, 3 horas na esteira, tranquilo. Quero Se eu só pudesse, ver. eu ficava. Hum, hum. Quero só ver, quero só ver. Quero só ver. Dá pra ficar não, pessoinha, dá pra ficar não. Eu vou colocar aqui pro lado pra colocar os outros, tá, gente? É, ó, dá pra você também ficar namorando só pelo coisa, sabia? Via Skype aí, ó. Não precisa sair. Não, E não dá. agora? E agora? Não dá. E agora? Não dá. Dá? Não dá. Dá. Web Oxe, Não namoro. dá. dá. E agora? Não, Hã? não dá. Aí, ó, tá vendo? Tá Dá vendo? certo, sim. Não dá nada. Não dá. Tem coisa que a gente tem que ter aqui, ó. Touch a touch. Não tem como, tem que sair. É só vocês saírem com consciência. Aí você pode sair de casa. Você tem que tomar cuidado. Entendeu, cabecinhas? Só tomar cuidado. Só criar bonecos no Rabu e se encontrar virtualmente. Essa é a solução do mundo, Vinícius. Jesus, já pensou por ficar só se encontrando virtualmente? Professor, você já jogou Rabu? Eu não, eu sei que tem um monte de gente que tá viciado nesse negócio aí. Porque eu tenho gente que fica acabando Minha minha aula, festa de aniversário foi no fica, Rabu.
Fica cabulando, fica aqui deixando. Vocês não estão fazendo isso, não, né? Vocês estão jogando Rabu agora, não, De né? nada. Óbvio que eu tô na pressão. Hoje é para prestar atenção na aula, é para ir copiando minhas coisas, não ficar jogando bendito Rabu. Viu, senhorita Vitória, que eu sei também. Vocês ficam tudo jogando. Seu Gabriel também, esse povo. Ó, Cauã, Vinícius. É o grupo dos jogos. Vocês acham que eu não sei. Não, professor. Eu vou entrar nesse Rabu aí só para ficar pegando esses alunos que ficam jogando. O senhor podia dar aula pelo Rabu, hein, Boa professor? sorte. O que tem esse jogo de Rabu? Mó da hora. Você cria os personagenzinhos, as casas, dá pra você mandar mensagem. Aí é como se você estivesse pessoalmente, só que sem estar. Nossa, olha como o povo é malvado. Vocês tiraram foto de quando eu tranquei os outros para fora da sala. Eita, Vocês são muito malvados, gente. Aquele uma dia mesa foi e muito duas bom. cadeiras. O legal é que não Já tinha foi mancada. fechadura e você colocou a Eu tinha cadeira. ido no banheiro. Eu tinha ido no banheiro e você me deixou fora. Eu Entrei não. na sala, eu fui sair pra ir no banheiro e você me deixou fora. Velho, Foi ó, mancada. façam os exercícios aí, porque senão quem vai escutar depois a gravação vai pensar que eu sou um careca malvado. Eu não sou um careca malvado. Tem que ter alguém Você para me. trancou a gente pra fora. Com Tem que ter. duas cadeiras e uma mesa. Cadê meus defensores? Não tô com ninguém me defendendo. Hoje eu só tô apanhando aqui dentro dessa sala. E não tem, professor. Você sabe que você tá errado. Todo mundo sabe. Eu professor, não. Agora não tem como te defender. Nossa, o povo tirou foto de eu fazendo cavalo. Eu vou tomar cuidado com essas coisas que eu fico fazendo dentro da sala, que é Jesus amado, olha. Professor, você viu esse negócio de quarto ano que o governo tava estudando em fazer? Quarto do ano do médio? É, eles vão fazer pros outros, né? Não pra vocês. O povo da Ufa, né? escola. Pô, vocês estão garantidos, casal lá, bonitinho. O povo da escola particular também, vocês não têm problema nenhum. Agora, o povo da escola pública mesmo, né? Digamos assim. Pô, Portuga, eu não ofendi eles, vai. Ó, tem que me defender, rapaz. Preciso de ajuda aqui. Esqueci, agora eu li a mensagem do português, esqueci o que eu tava falando. E aí, já fizeram o exercício? Posso corrigir? E faz Você exercício tá lá. rápido demais, hein? Tô não. Eu ando pro nada pensando em tudo. Ai, essas crianças. Vocês gostam de aprontar, né? Só aprontam. Deixa eu reiniciar isso aqui. Vamos lá que ainda tem que passar a função inversa e composta. Senão não dá tempo não. E aí, quem quer se animar? Falar qual que é o tipo da função A. Função injetora. Isso aí, seu Fabrício. E aí, eu falei primeiro. Foi o Cassiano, professor, foi o Cassiano. Ah, foi o Cassiano.
Não tinha escutado, não. Fala mais alto. A primeira é a função injetora, tá, gente? Obrigado, Fabrício. Porque cada uma só liga em um. Ela não... Quando eu falo que é só função injetora, aí já fica na sua cabeça que ela não é sobrejetora, que tá sobrando um aqui. E o B, outra pessoa agora. Então, Cassiano já foi. Quem vai me falar qual que é o tipo da B? Função injetora. Função o quê, Vinícius? Injetora. Mais que isso. Sobrejetora, não é? Sobrejetora. Ela é sobrejetora, porque não sobrou ninguém, e ela é injetora também. Ela é bijetora. Esse é o mundo ideal. Ó. Lembra disso? É o mundo ideal, gente. Só um tá ficando com um só e tá todo mundo namorando. Tá vendo? Olha que coisa boa. Essa daqui é do Dia dos Namorados. Aí, ó. Tá vendo? Só os casais aqui. Tipo... Vamos lá, quer ver? Os casal aí que a gente conhece, ó. Vinícius com a Clara aqui do lado. Vamos falando de outros casais, que eu esqueci agora. Acabou, professor. Somos tudo encalhado. Não, gente, vamos arrumar isso aí. Fernanda e Elaine. Fernanda e Elaine. Mas a gente tem que arrumar namorada aqui pra esses povos aqui, ó. Vamos lá, pra Gabs. Gabs e Sidney, pronto, tá aqui. Vinícius e Mara. Não, Vinícius e Mara. Não, os outros. Vocês ficam inventando que vamos inventar os casal bom aqui, ó. Tinha mais um casal na sala de vocês, não tinha, não? Eu lembro de Aline e um. Luca. Aline e Luca. Ah, Aline, o Luca Piva. Aí tinha o da G com Thales, não era isso? De Mileto. Só que aí foi embora. Saudades. Eram os dois. Vamos lá. Agora a G tá querendo me matar aí, ó. Só que ela não consegue falar. E o de baixo é o que, gente? Eita, pera aí. Não mova. Aí. E o de baixo é o quê? Sobrejetora. Certinho, Gabis. Só sobrejetora, né? Porque tem essa pessoinha aqui, ó, tá ficando com duas ao mesmo tempo. Que coisa feia. Mas pelo menos, tá todo mundo namorando. E a D é o quê? Bijetora. O mundo ideal, né? Função bijetora. E a última? Não Acho é que uma é só função. Ah, Fabrício. Não é. Não é função, certinho. Não é função, gente. Tem um filho sem mãe. Não pode. Tem gente que não tá namorando. Ou tem gente que não tá namorando. Isso mesmo aqui, ó, do lado esquerdo. Não pode isso aqui. Digamos assim, entendeste? Não pode. Então não é função. O que eu quero que vocês percebam? Quando é função bijetora, eu consigo fazer a volta das setinhas. Isso significa que quando você olha do lado direito, para o lado esquerdo, continua sendo função. Quer ver, ó? Vamos olhar. Tenta inverter agora o domínio, né? Essa daqui, ó. Se eu volto, eu consigo fazer a volta, ó. Tá vendo que eu tô marcando com verdinho? E ainda é função. Bonitinho. Dá para você achar a expressão da função inversa. Aqui leva y em x. O mesmo não acontece aqui em cima. Aqui em cima não dá certo não, esse aqui, ó. Porque, veja, se ela é só injetora, tenta fazer a volta. Esse vai com esse, beleza. Esse vai com esse, beleza. E esse filho? Se esse, o lado direito fosse uns filhos, quem é a mãe dele? Dá ruim, né? Aí não vira função. Tenta fazer a volta aqui na sobrejetora, ó. Esse carinha, esse filho, teriam quantas mães? Duas, né? E aí não poderia isso aqui acontecer. Agora, quando é bijetora, que nem nesse aqui, ó, aí dá para fazer a volta. Entenderam? Alguma dúvida nisso? Não. Então tá. Terminem de anotar e a gente já começa
tem jeitos, tá? Então, quando a gente tem função bijetora, dá para a gente calcular a função inversa. E aí eu vou ensinar vocês a calcular agora a função inversa. E depois a função composta. Pode abaixar já? Já terminaram de anotar as coisas? Estavam fazendo junto ou não? Pode. Pode? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá indo, hein? Subir, 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 subir. Foi. Pronto. Vamos lá para a função inversa. Tem a notação, tá, da função inversa que a gente chama a f a menos 1 de x. Essa é a notação dela. Que ela desfaz o serviço, tá? F a menos 1 de x. Ou seja, na prática, na verdade, a gente troca de lugar y com x. Então, ela pega um valor que está lá no y e volta para o x. A função inversa, ela faz o caminho oposto. Ela faz daqui para cá. Que era o que eu estava fazendo de verdinho, né? Não de coisa. Aqui é a cara dela. E só existe essa função inversa em funções bijetoras. São extremamente importantes para a gente saber essas funções inversas, porque eu consigo mudar quem é a variável dependente e independente. Tá? Esse Oi. elevado a menos 1 é por quê? É do inverso. Ele indica que é da função inversa. É uma notação específica. Entendeu? Beleza. Vou dar um exemplo para vocês. Fazer uma função inversa aqui bem simples. Um contexto, né? E depois, aí eu vou... Qual exemplo é esse? Esse aqui é o exemplo 2. Determine a expressão da função inversa abaixo. Determine a função inversa dos conjuntos abaixo. Eu pensei que eu já tinha até feito isso com vocês em sala, mas não fiz não, né? Não. Tinha mais situações, não conjuntos, mas enfim. Lá para a primeira. 0, 1, 2. E eu vou conectar ele no 0, no 3 e no 6. A minha funçãozinha é essa. 0 vai no 0, o 1 vai no 3 e o 2 vai no 6. Quem é essa minha função, gente? Quem sabe a expressão dela, da f de x? f de x igual a 3x. Perfeito, Fabrício. É o triplo, né, que ela está associando. Essa é minha f. Bonitona. Se eu quero fazer, ou seja, ela leva o 0 no 0, quando entra 1, sai 3. 3 vezes 1 é 3. Quando entra 2, sai 6, que é 3 vezes 2, sai 6. Perfeito. Ela é objetora, essa função que eu acabei de fazer? Sim. Se ela é bijetora, portanto, eu consigo fazer a volta. Pegar o 6 e levar no 2. Pegar o 3 e levar no 1. E pegar o 0 e levar no 0. Isso daqui é a f a menos 1 de x. É a f a menos 1. Quem sabe qual que teria que ser essa expressão da f a menos 1, nesse caso? Seria 1 sobre 3. Perfeito. Ou x sobre 3, né, Fabrício? Seria essa. Por quê, gente? Percebam que para i, a gente multiplica por 3, não é isso? A função f, o que ela faz é multiplicar por 3. A gente indica isso como vezes 3. Qual que é o inverso, gente? Se eu estou multiplicando o número por 3, qual que é o inverso disso? Divide por 3. Perfeito. Por isso que para a função inversa, então nesse caso, a gente pega o número e divide por 3. Pegar o número e dividir por 3, que nem aqui
6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. 0 dividido por 3 dá 0. É x sobre 3. Entenderam essa noção? Alguém tem dúvida? Entendi. Foi? Explica de novo, por favor, professor. Vamos lá. Você entendeu a saída aqui, Cassiano? 0 vai no 0, 1 vai no... Não? Então, o que essa função está fazendo? Ela pega o número 0 e associa com 0. Ela pega o número 1 e associa com um 3. O que aconteceu aqui nessa passagem, Cassiano? Você multiplicou por 3, concorda? Sim. Olha a última. Pega o 2, multiplica por 3, dá quanto? 6. Como que eu escrevo a função que pega o triplo? Né? Se eu falo o triplo de um número, como é que você escreve isso? Se você não conhece ele. X. 3x. 3x, que é o que está aqui. Beleza? Sim. Por isso que a minha função de ida é 3x. Agora, se você faz a volta, que aí é a função inversa, que tem essa notação, o que acontece? Ela está fazendo o processo inverso. Se para ir você multiplicou por 3, para voltar, o que eu tenho que fazer, Fabrício? Por que eu estou chamando você de Fabrício, Cassiano? Dividir. Divide por 3. Como que eu escrevo, né? Divisão por 3, é a terça parte de um número. Como é que a gente escreve? Essa aqui, né? X Fração. sobre 3. Fração. X sobre 3. Obrigado, Gabs. Beleza? Dúvidas? Beleza. Você entendeu? Professor, só Oi, pode, pergunta. só pode ser bijetora, né, na inversa. Isso mesmo, senão não dá para fazer a volta. Tá bom. Agora eu vou fazer o exemplo B, que é só com conta. Eu vou fazer o exemplo B de 2 jeitos, tá, gente? Usando raciocínio. Eu não vou fazer o diagrama, eu só vou escrever a função. Então, por exemplo, f de x igual a 5x mais 2. Tá? E aí, no caso, eu quero descobrir quem é a f a menos 1 de x. No caso aqui eu vou fazer ela em pretinho. F a menos 1 de x, que desfaz esse serviço. Quem é? Tá certo? Tem 2 jeitos para a gente resolver isso. Um por álgebra e o outro por raciocínio lógico. Qual dos dois vocês querem que eu faça primeiro? O com raciocínio lógico ou por álgebra? Lógico. Lógico? Ah, hoje vocês estão querendo usar a cabecinha? Olha que bom! Gostei. Fica assim, ó. Então vamos lá. Para eu fazer a parte do raciocínio, lógico, né? A gente tem que lembrar o que essa função está fazendo. Né? Você olha aqui para a expressão dela, a ida. Então, ela começa assim, ó. Ela pega um x. Eu vou fazer tipo uma tabelinha, tá, gente? Com uma setinha, vocês vão ver. Depois que ela pegou o número x, o que ela faz? Ela multiplica por 5. E aí esse valor vira 5x. E por último, o que ela faz? Ó, eu tenho que construir isso daqui. Isso aqui que é o raciocínio lógico. Primeiro eu tenho x, depois eu multiplico por 5, que está aqui do lado. E qual que é a última coisa que eu tenho que fazer? Somar 2. E aí ela soma 2. Mais 2. Aí eu fiquei com a minha função bonitona aqui, certo? 5x mais 2. Dúvidas até aí do que eu fiz? Não. Aí na volta, eu poderia escrever y, tá? Mas normalmente a gente chama de x também. Então ela vai pegar o x, só que agora o x está fazendo o papel do y, né? Aí vamos ver o que acontece.
Para a primeira parte que eu estou voltando, eu tenho que desfazer esse serviço. Como que eu desfaço isso? Eu tenho que fazer a operação inversa. Então, ó, aqui, dessa passagem dessa seta daqui para cá, eu tinha somado 2. Como que eu desfaço esse serviço de somar 2? O que eu preciso fazer? -2. Ou seja, eu vou começar com um número. Perceba que esse número que eu estou pegando aqui é tipo como se eu estivesse pegando o 6. É um x, é uma variável, tá? Então, vamos voltar. Subtrai o 2, então vai ficar x menos 2. E por último, o que a gente tem que fazer? Dividir por 5. Dividir por 5. Não só o x, tá? Tem que ser tudo que está aqui, o x menos 2 completo. Que você está dividindo por 5 tudo que vai estar lá. E aqui ficou x menos 5 sobre 2. Pronto. Não é o Logo, contrário? X menos 2 sobre 5. é isso mesmo. Eu errei. X menos 2 sobre 5. Obrigado, Gabs. X menos 2 sobre 5. Prontinho. Logo, f a menos 1 de x, a inversa, né, dessa função, é x menos 2 sobre 5. Eu vou fazer o exemplo fazendo... Esse daqui é com raciocínio. Eu vou resolver o mesmo problema, mas aí por álgebra. Mas terminem de anotar aí. Alguém não entendeu alguma parte ali do raciocínio? Além do fato que a última setinha eu fiz de azul, sendo que era para ser preta? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Sempre vai dar para resolver desse jeito, usando a sua lógica, sem precisar de algo? Normalmente sim. É que tem alguns casos que fica um pouquinho mais chato, mas normalmente dá. Professor, Depende de caso a caso, tá? Caso a caso. Normalmente, se você tem o x com a composição de mais coisas, digamos assim, tipo x ao quadrado mais 3x mais 4, né? Que ele não está fatorado bonitinho, aí é mais chato, aí é mais difícil. Tirando esses casos, aí tá tudo bem, aí não tem tantos problemas não. Beleza? Diga, quem tinha me chamado? Beleza. Tinha alguém que tinha chamado. professor, você pode explicar de novo? Porque eu caí. Tá, sem problema. É que aqui eu fiz, era bom você pegar esse raciocínio, mas tenta ver, ó. Eu peguei um x, primeiro eu estou descrevendo a função f na linha de cima. Você está vendo que tem uma coisa azul aí? Sim. Então, qual é a primeira coisa que eu fiz para construir esse aspecto da função f, Cassiano? Então, primeira coisa a gente multiplicou por 5, concorda? Por isso que aí eu coloquei o vezes 5 em cima. Ela virou 5x, esse primeiro passo. Tudo bem até aí? Tudo. E depois, o que eu fiz? Para eu construir isso, se eu tenho 5x, o que está faltando? O resto da função. Mas qual que é o resto? Se eu já tenho 5x, o que está faltando? Mais 2. Isso. Você entendeu? E aí eu fiz 5x mais 2, aí caí nessa parte. Perceba, ó, x vezes 5, 5x. 5x mais 2, 5x mais 2. Aqui eu termino com a f. Para fazer a função inversa, eu preciso voltar esse serviço. Então, eu vou começar aqui, pegando um número, né, que ele ficou aqui do lado direito, e eu preciso voltar aqui para o começo. Como que eu faço essa expressão que volta? Eu tenho que desfazer o serviço que eu fiz em cima. As coisas que foram feitas em cima, primeiro você multiplicou por 5, e depois você somou 2. Tá? E agora, o que acontece? A primeira coisa que eu tenho que fazer é subtrair 2, que é o inverso de mais 2. Qual é o inverso de mais 2? Menos 2, certo? Então, se eu tinha x, eu faço
x menos 2. Então ficou x menos 2, minha nova expressão. Você entendeu essa passagem, Cassiano? Entendi. E por último, o que eu tenho que fazer? Que é essa setinha aqui. O que aconteceu daqui para cá? O X passou, o 5 passou dividindo. Isso mesmo. Por quê? Porque em cima era vezes 5. Qual é o inverso da multiplicação? Que nem você tinha feito lá em cima. Divisão. Certo? Ele passa dividindo todo mundo, né? O 5 aqui. E aí, essa expressão que eu obtive aqui no final é a expressão da minha função inversa. Esse é o jeito por raciocínio. Tranquilo? Ó, Pro, uma coisa que eu fiquei pensando. Que eu fiquei Diga. olhando, ó, e aqui nela normal, ela fica 5x mais 2. E aí na invertida fica x menos 2 sobre 5. Só que, tipo assim, aqui é só 5x. Então, tipo assim, o 5 ele não tem nada a ver com o 2. Só que na invertida, o 5 ele afeta o 2 também. Por que não afeta antes? Ah, ótima pergunta. É porque aqui em cima, perceba que nessa passagem, que é onde que você questionou, né, o mais 2, eu só tinha o 5x apenas. Aqui é vezes, aqui embaixo é multiplicação. Por isso que aí quando você faz 5x mais 2, virou só 5x mais 2. Agora, na volta, quando você está dividindo, tá vendo? Dividido por 5, não fica só no 5, no x, né? Você tem quem antes, ó? Você tem o x menos 2 completo. Ah, tá. Por isso que ele Entendi. volta para todo mundo. Se fosse só x, aí ficaria só x sobre 5. Mas aí ele tem o menos 2 aqui junto. Por isso que você tem que passar os dois. É como se você estivesse resolvendo uma equação. Tá, beleza. Obrigada. De nada. Vamos fazer o jeito pela conta, tá, gente? Agora. Nossa conta é assim, ó. Para fazer algebricamente, eu escrevo primeiro minha função y igual, usando o y, tá? Y igual a 5x mais 2. Tranquilo? Essa é a nossa função. A inversa, ela troca o valor de x com y. Então eu tenho que fazer a troca aqui. Esse é o jeito algébrico. O que é y vira x, porque você está voltando. E o que é x vira y, certo? Nessa nova coisa. Então você faz x igual 5y mais 2. Vocês entenderam essa troca que eu fiz? Troquei de lugar o x com y. Esse y e esse x trocaram de lugar. Aonde que eles quer que eles estejam, a gente troca. Depois que eu fiz essa troca, troquei os dois, aí é só isolar o y. Como é que a gente isola o y? Está somando 2, passa para cá, menos 2. Vocês vão ver que vai ficar muito parecido com o que a gente fez do caso do raciocínio lógico. Igual a 5y. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. Então fica x menos 2. Era mais 2, né? Vamos voltar aqui. Era mais 2 em cima, passou para cá como menos 2, e o 5 que estava multiplicando passou para baixo dividindo. Então, x menos 5, x menos 2 sobre 5 igual a y, certo? Logo, f a menos 1 de x, aqui, é igual a x menos 2 sobre 5. Beleza? Veja se alguém tem dúvida aí. Entenderam? Sim. E aí, o que vocês preferem? O caso P, fazer do primeiro jeito ou do segundo? O que vocês acharam mais fácil? Primeiro. Segundo é bem mais fácil. Aí tem os casos, aí cada um vai vendo os seus. Prefere fazer por lógica ou se prefere fazer por álgebra,
tá? Eu vou passar um para vocês fazerem agora. Você escolhe um método que você quer fazer, tá? Ao invés de começar a função composta, eu vou começar a função composta na próxima aula. Eu vou passar 3 aqui só para vocês calcularem a função inversa, beleza? Rapidex. Passar um aqui, f de x igual a x sobre 6. Vocês podem escolher um método aí. F de x igual a 3x menos 7. E o último, o E, vamos pegar aqui f de x igual a x ao cubo. Beleza? Façam a inversa dessas 3 aí. Rapidex. Vai fazendo e vai me mandando por aqui. E eu vou olhando. Olha o povo já querendo fazer figurinha com a minha carinha. Tô só vendo, viu? Tô só vendo. Vai lá. Eita. Podem fazendo, vão me mandando aí. Vou mandar aqui no chat para quem perdeu o meu número, mas vocês podem mandar por aqui ou pelo outro. Eu vou estar olhando, tá? Deixa eu mandar aqui no chat o meu número aqui para vocês. Tan, taran, tan. Ai, ai. Tem alguém arrastando cadeira. Deixa eu coisar aqui, peraí. Eu vou deixar no outro aqui só pra... Agora vocês estão vendo, né? Vai voltando, esse povo saindo da quarentena, os trânsitos aqui é um barulho. Só que eu não gosto de deixar a janela fechada, não. Só se estiver muito ruim, aí eu fecho. Pra vocês escutarem. Deixa eu deixar no mudo. O do Vinícius tá certinho, que você mandou. Aí você fez pelo outro método. Tá certinho, até o último. Tudo certo. Deixa eu ver o da Gabs. Certinho, Gabs, também. Deixa eu ver o da Agatha. Certinho. E a Agatha fez pelo raciocínio, né? Sai rápido também, né? Pelo raciocínio. Tá beleza, todo mundo acertando. Deixa eu ver o da Duda. Só tem um errinho, Duda, no seu. Quando tá menos 7, passa pro outro lado como mais 7. Deixa eu arrumar aqui, ó. Virou mais aí no meio. No sorriso ali que a Agatha. O povo tá tentando caçar uma figurinha pra fazer ali no meio. Deixa eu ver, raiz cúbica, 6x certinho. Tudo certo. Deixa eu ver o da Rafa, né? Da Rafa tá tudo certo.
Vamos lá, mais alguém aí vai mandar alguma coisa? Deixa eu ver aqui no chat se alguém mandou por aqui. Cassiano, você manda ou por aqui, Cassiano, ou por aqui ou no outro, tanto faz, qualquer um dos dois. Deixa eu ver o da Vitória. A Vitória mandou por aqui, a G mandou pelo outro. Certinho, Vitória. E a Vitória tá fazendo por lógica também. Deixa eu ver aqui da coisa. Fabrício, vamos ver o do Fabrício. Certinho, Fabrício, dos seus. Certo. E da G, deixa eu ver, G. Certinho, tudo certo, G. E a G tá fazendo por lógica também. Professor. Mas será? Por que eu tô querendo? É conversas aqui, ó. Por que, G? Eu sabia que você ia ficar brava. Ah, tá bom, Cassiano. Depois a gente vê. Aí você assiste a aula de novo, aí você dá uma retomada, tá? Nessa parte. Tenta trocar pelo menos outra equação, Cassiano. Troca o x com y, aí você tenta desenvolver. Ah, entendi. Desculpa. Foi mal. Lá vem o povo aqui, ó, dando risada, colocando com as minhas coisas. Ai, ai. Beleza. Posso resolver, gente? Vamos lá? Tem mais alguém aqui que quer mandar alguma coisa? Pode. Então, o primeiro. Os dois aqui, ó, da ponta eu vou fazer por lógica, porque por lógica é muito rápido os dois. Porque, veja, se esse divide por 6 para ir, para voltar, gente, né? Se para ir ele está dividindo por 6, ele pega o x e divide por 6, para voltar, é só fazer o vezes, né? Nesse caso, é só multiplicar. Easy, easy, easy. Se você pega o x, fica 6x. Ou seja, aqui a minha função inversa dá 6x. Esse daqui, fazendo a mesma coisa, se para ir você eleva ao cubo, para voltar, o que a gente tem que fazer? Nesse caso, o que a gente faz? A f é menos 1. Eu tiro a raiz cúbica de x. Beleza? Alguma dúvida até aí? Nesse caso? Ou não? Não. Então tá. Aí o outro aqui, né, eu vou fazer trocando x com y. Quando a gente troca os dois, aí ele vai ficar como? X igual a 3y menos 7. Certo? Eu troquei aqui, ó, tipo f de x com x. E aí é só a gente isolar. Vai ficar x mais 7, passando menos 7 para cá, igual a 3y. O 3 que está multiplicando passa dividindo, então fica x mais 7 sobre 3 igual a y. Prontinho. E aqui a nossa função inversa seria x mais 7 sobre 3. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguém quer que eu volte algum pedaço, alguma coisa? Ou tranquilo? Tudo certo. Então, vou voltar, hein?
Pode voltar a luzinha ou tem alguém anotando aí, corrigindo alguma coisa? Eu vou parar a gravação, tá? Nesse caso.